Que a graça do Senhor Jesus continue conosco, como tem sido conosco até esse momento, e em todos os momentos. Que o Senhor nos fortaleça, e eu quero convidar você e a cada um dos nossos irmãos a abrirem a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 12, versos 33 e 34, neste momento. Onde está o seu tesouro? Em Lucas, capítulo 12, versículos 33 e 34, permitam-me ler, está escrito: assim disse o Senhor, vendei os vossos bens e dai-o aos pobres. Providenciai para vós bolsas que não se desgastarão, um tesouro no céu que não se esgotará, onde nenhum ladrão se aproxima, nenhuma traça destrói. Pois onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Essas passagens, essa é uma das passagens, são passagens importantíssimas e nos levam a desafios espirituais. Esse é o texto de Lucas 12. Nessas palavras, o Senhor Jesus ele está falando de dois mundos. Ele está nos apresentando que existem dois mundos, dois universos completamente diferentes entre si. Existe esse mundo que nós vivemos, este espaço-tempo, que é o mundo transitório, o mundo passageiro, o mundo efêmero, o mundo que passa, que não se sustém. E existe um outro mundo, um mundo seguro, um mundo inexpugnável, um mundo eterno, o reino de Deus que permanece para sempre e que ele vem dos céus. A primeira coisa que nós aprendemos desse texto é que todas as coisas que nós consideramos preciosas nesse mundo, todas as coisas que nós consideramos como valiosas, todos os tesouros neste mundo são passageiros. Todas as coisas desse mundo passam, nada delas permanece aqui. E o Senhor, então, está nos dando essa lição nesta manhã de três maneiras pelas quais as coisas desse mundo, as riquezas desse mundo, elas irão desaparecer. A primeira delas aqui no texto é que as bolsas podem se desgastar. As bolsas podem se desgastar. A imagem aqui é de um saco de dinheiro, onde a pessoa colocava o seu tesouro. Esse saco aqui, ele foi feito como se com umas tirinhas de couro cortadas, decoradas ali, entrelaçadas uma na outra, e a pessoa colocou as moedas dela ali, dentro desse saco, dessa bolsa, a bolsa, o alforje, ela colocou ali os seus recursos, ela colocou ali o seu dinheiro, as suas moedas de ouro estão dentro dessa bolsa, dentro desse saco. E ela então sai andando, ali. E sem que ela perceba, os fios começaram a se quebrar no fundo da bolsa, e um a um, enquanto ela caminha a sua jornada, ao longo do seu caminho diário, aquelas moedas de ouro, elas começam a cair. As moedas de ouro estão caindo uma a uma após a outra, de maneira que quando a pessoa chegar lá no final, no objetivo dela, na porta da frente da casa, ela não vai ter mais nenhuma daquelas moedas. As moedas vão ter ficado todas pelo caminho. Todas as economias, o tesouro que ela tinha foi embora. Porque aquele recipiente que a pessoa havia guardado o seu ouro, que ela havia confiado o seu tesouro, aquilo que mais precioso ela tinha, simplesmente se desgastou. E não há nada nesse mundo que não se desgaste. Só que a pessoa não estava ciente disso. A pessoa pensava que aquela bolsa não iria se rasgar. E a bolsa se rasgou. A pessoa acreditou que era seguro. A pessoa teve confiança ali. Mas simplesmente não era seguro. Queridos irmãos, esse saco de ouro, esse saco de couro aqui, esse alforje que tem ouro ali dentro, ele representa a vida. Ele representa a nossa vida, a vida humana. A cada dia que passa, por causa do pecado que é inerente ao ser humano, nós estamos definhando. A cada dia que passa, você está definhando, eu estou definhando, nós estamos definhando, a lei natural da vida após o pecado. E tudo está se esvaindo, é como tentar segurar água nas mãos, vai escorrendo entre os dedos cada vez mais. Um dia nós temos saúde, um dia nós temos vitalidade,
Um dia nós somos os mais velozes para correr, um dia nós temos ânimo, mas o tempo vai passando, e o tempo passa e a saúde também ela está indo embora, e a pessoa está ficando mais frágil, a pessoa vai ficando mais fraca, logo os cabelos brancos começam a aparecer, logo aparecem doenças que a pessoa jamais imaginou, a coluna já não é mais a mesma, a visão também já não é mais a mesma. Essa é a nossa bolsa, é o nosso alforje. As pérolas de ouro começam a cair, ficar pelo caminho. É isso que Cristo está dizendo aqui. Os pedaços de ouro, as moedas de ouro estão caindo, estão se acabando. Esse é o triste destino da nossa vida. Mas o importante nessa manhã é saber que Cristo diz que há uma bolsa, que há uma carteira que nunca se desgasta. A outra maneira que Cristo usa para falar sobre isso, onde está o seu tesouro, preste bem atenção onde está o seu coração, é que ele fala que ladrões também podem escavar e roubar. Nós sabemos o que Cristo está querendo falar. Os ladrões são aqueles que você lê as notícias todos os dias. Eles estão lá invadindo casas, eles estão roubando os celulares, eles também estão roubando muito dinheiro hoje, coisas de valor. Eles entram na casa, levam o que você tiver, eles roubam a carteira das pessoas, o dinheiro que está sendo guardado para pagar as contas do mês. Talvez eles enganem as pessoas, muitos hoje enganam, eles dizem estar trabalhando para a companhia da eletricidade, batem na porta e a pessoa então foi assaltada, a pessoa foi enganada. É isso que os ladrões fazem. Então, além disso, da saúde, da juventude, da inteligência, existem os dons também, existe a vitalidade. Os ladrões, eles estão escavando, eles estão roubando. Satanás, ele vem para roubar, ele vem para matar, ele vem destruir, ele destrói os sonhos dos jovens, as drogas, as crianças, ele procura destruir a idade das famílias. O ladrão sempre está escavando, ele sempre está procurando algo para destruir. É como o caso de uns dias atrás, eu ouvi falar de duas amigas universitárias que saíram para o trabalho, de repente o ladrão, ele pulou através de uma janela e entrou na casa delas. Ele pegou tudo que era valioso ali, ainda pegou uma garrafa de vinho e derramou ali na cama e foi embora. É isso que o ladrão faz. Outro ponto que Cristo também enfatiza é que existem as traças que podem destruir. Uma das coisas que as pessoas nos tempos antigos consideravam um tesouro, e que poucas pessoas tinham, eram roupas finas. Vocês lembram de José? Jacó, ele fez uma roupa fina e entregou para José. Os irmãos não tinham uma roupa daquela, então as pessoas consideravam vestir-se de linho como algo extremamente excepcional naqueles tempos bíblicos. Nós sabemos da história também de Acã. A palavra de Deus nos fala de Acã na época de Josué, que na destruição ali de Jericó, ele roubou ali uns pedaços de prata, de ouro, mas também uma bela vestimenta. Só que essa vestimenta era de Babilônia, e nós sabemos tudo o que aconteceu. Ou então, o Geazi, ele vido quando ele aquelas magníficas vestes que Naamã estava trazendo para ofertar para Eliseu. Eliseu não aceitou, mas ele correu atrás, ele cobiçou, e nós sabemos de tudo o que aconteceu com Geazi. Mas o problema com as roupas era que, naquela época, as roupas eram muito mais atacadas pelas traças. Hoje isso não é tão assim, porque nós não temos roupas de fibras naturais tão hoje comum no meio das pessoas. Então eles procuravam ter cuidado com as roupas. E eles usavam alguma coisa ali parecida com a naftalina. Eu lembro que havia naftalina ainda nos armários da casa da minha avó, para que aquelas traças elas não consumissem, né? As traças tão bonitinhas, a traça mas ela faz um estrago na roupa. Então, Cristo está falando sobre a nossa vida aqui. E quais são os nossos tesouros? As calamidades podem acontecer, como as enchentes, e podem levar embora tudo. A pessoa perdeu o guarda-roupa, perdeu a roupa inteira, perdeu as vestimentas, tudo foi levado embora. Todas as coisas vão passar, todas as coisas serão destruídas finalmente no dia do Senhor. Então, em todo lugar haverá mofo, haverá traça. O que Cristo está dizendo é que é possível e que haverá a perda de todas as coisas que eu posso considerar as coisas mais valiosas da minha vida.
Haverá a perda de todas as coisas que você possa considerar que são as coisas mais valiosas da sua vida. As pessoas podem perder a saúde, hoje está bem e amanhã receber um diagnóstico. As pessoas podem perder as fazendas, as riquezas, o dinheiro na bolsa de valores, as pessoas podem perder a alegria de um momento para o outro, podem perder as riquezas, a juventude, podem perder o carro de luxo, o salário, a aposentadoria, até mesmo o lugar onde as pessoas vivem. Isso aconteceu agora recentemente no nosso país. É possível que em um determinado momento todo ser humano perda todas essas coisas. Perda tudo. Mas quantos estão se apegando a essas coisas como sendo as coisas mais preciosas? Nós sabemos a história de pessoas que ganharam na loteria, ganharam na Mega Sena e de repente perderam tudo. Ficaram milionários do dia para a noite, depois, alguns tempos depois, perderam. Aquilo foi o tesouro delas e foi embora. Então, Cristo está hoje nos confrontando. Ele começa essa mensagem em Lucas, nos falando que a nossa vida, nós estamos designados a ir ao encontro de um fim. E esse fim envolve todas as coisas que estão ao nosso redor também. Não é apenas o nosso fim, mas envolve todas as coisas ao nosso redor. Mas se você colocar o seu tesouro nos céus, se você trabalhar para colocar e criar, vamos dizer assim, depositar no reino dos céus, você terá vida. E esse tesouro, ele não terá fim. Cristo está falando de um lugar onde há um tesouro inesgotável, com total segurança. O ladrão não escava e nem rouba. Não é em Paris, não é na Torre de Londres, onde diz que as joias da coroa britânica estão guardadas. Nenhum lugar desse mundo é absolutamente seguro, porque não há lugar seguro. Esse mundo não é seguro. O nosso tesouro, ele precisa estar nos céus, é o seu tesouro, ele precisa estar seguro nas mãos de Cristo. Existem muitas pessoas hoje que não acreditam nisso, não estão preocupadas, embora estejam vivendo bem, como aquele homem lá da parábola, estejam tendo uma boa casa, conforto nesse mundo, são pobres, miseráveis, cegos e nus. Tudo está se extinguindo. Antes de Jesus voltar, tudo nesse mundo irá se extinguir. As pessoas não poderão confiar no dinheiro, porque ele não existirá. As pessoas não poderão confiar na própria saúde, porque também não existirá. Haverá pestilências por todas as partes. As pessoas não poderão confiar na segurança, porque ela não existirá. As pessoas não poderão confiar mesmo debaixo do chão dos próprios pés, porque ele vai estar cedendo. A única segurança está em Jesus. Então, por isso a visão da nossa fé é muito diferente. O céu é o trono de Deus. Por isso Jesus nos ensinou a orar e dizer: Pai que estás nos céus. Em 1 Pedro 3,22 diz que Cristo está agora no céu e ele está à direita de Deus. Então é esse o lugar para onde nós vamos, é esse o trono do universo, é para lá que nós oramos, é para Cristo que nós buscamos. No jardim do Éden, nós vemos que o Senhor estava manifestando a sua presença de uma maneira especial quando ele se encontra com Adão. Quando ele se encontra com Jacó, ali, naquela escadaria, ele está fazendo daquele momento um céu, onde a sua presença se manifesta. Quando ele vai falar com Moisés na sarça ardente, quando ele fala com Moisés no Monte Sinai, quando ele manifesta a sua glória com Salomão na abertura do templo, quando ele manifesta a sua glória no Monte da Transfiguração, onde está Cristo, Moisés e Elias, ali cada um desses lugares foram preenchidos com a glória de Deus. E a glória de Deus também pode estar presente aí no seu lar, na sua casa, no seu quarto. Esse é o nosso tesouro. Então, o céu é um lugar, não é um estado de espírito também. Mas alguém pode se perguntar, então, como é que o céu pode se unir à terra? Como você pode ter o céu? E Cristo diz que o reino de Deus, ele primeiro começa dentro do seu coração. A palavra diz isso claramente. Cristo subiu aos céus. Atos 1:9. Lucas 24 vai dizer, eles estavam olhando e uma nuvem veio e o encobriu da sua vista. E aparecem os anjos dizendo, ele foi levado para o céu. E ele virá do mesmo modo como vocês estão vendo ele subir. Quando Estevão está ali diante do Sinédrio sendo acusado, Atos 7:55, a palavra diz que Estevão olha, cheio do Espírito Santo, ele olha para os céus, ele viu a glória de Deus e o Senhor Jesus em pé à sua direita. Por que Cristo está em pé? Por que ele não está sentado? Porque Cristo estava ali. Ele não poderia permitir que Estevão, seu servo, passasse por tudo aquilo
e ele apenas estivesse sentado observando, ele fica de pé dizendo: Estevão, eu estou aqui, eu estou vendo você, eu estou fortalecendo você. Ele está ali em pé à direita de Deus, Atos 7, 55, 56. Então, este local é dali de onde o Senhor virá, é dali de onde o Senhor vem, é onde o Senhor se levanta do trono para fortalecer Estevão. A nossa esperança está em 1 Coríntios capítulo 15, onde os nossos corpos serão transformados, e onde os corpos dos justos que morreram serão ressuscitados num corpo incorruptível, por ocasião da volta do Senhor Jesus. Em João 11 também nós temos o relato de Cristo, quando ele vai ressuscitar Lázaro, e ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim viverá, ainda que morra. Cristo é o Filho de Deus, ela diz, que veio ao mundo, eu creio, Senhor. Ele é a vida, é Cristo que faz com que seja possível a nossa fé, é Cristo que faz com que a nossa experiência seja verdadeira e seja real, num novo mundo, um mundo que vem. Por isso ele disse: eu vou preparar-vos um lugar. Em João capítulo 14, não se turbe o vosso coração. Senhor, mas é difícil o coração não ficar turbado. Senhor, nós estamos vendo difícil o coração não ficar preocupado. Senhor, estamos vendo o mundo está acabando. Cristo diz mesmo assim: não se turbe o vosso coração. Eu virei outra vez. Cristo está dizendo: eu virei outra vez. E eu irei levar vocês para que estejam comigo. E é preciso que esse mundo caia. É preciso que esse mundo desmorone. É preciso que todas as coisas que você viu, que você creu, como sendo a vida aqui na Terra, elas precisam ser desfeitas primeiro, para que você entenda que um novo reino está chegando, um reino que não vai passar. Porque senão não há como cumprir a profecia. A pedra, ela destrói a estátua. Então, irmãos, é normal que nós, de alguma forma, nos sintamos um pouco, como é que eu posso dizer, atemorizados até, em ver certas coisas desmoronando. Nós olhamos ao redor e vemos a inflação, a ameaça, a falta de alimentos, ameaças de fora, ameaças de dentro, as guerras, as pestes. O mundo está desmoronando. E isso acontece como cumprimento daquilo que o Senhor Jesus falou. É necessário que essas coisas aconteçam, porque cabeça é olhar para os céus, olhar para o lugar onde vem. Então, colocamos nossas mentes nas coisas de cima. E Deus começa quando você recebe essa palavra do Senhor Jesus, sobre o lugar maravilhoso que está preparado para nós. Por isso o salmista diz no Salmo 27,4: uma coisa peço ao Senhor, e é isso que eu procuro, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Salmo 27,4, o salmista diz: uma coisa peço ao Senhor, não é vitória sobre os meus filhos, uma coisa não é viver muitos e muitos dias. Uma coisa peço ao Senhor, não é ter uma saúde de ferro para viver 200 anos. Uma coisa, o céu nos aguarda. Por isso Davi diz: uma coisa peço ao Senhor, que eu habite na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Habitar na casa do Senhor todos os dias da vida. Davi não está dizendo aqui que ele vai montar uma tenda dentro do templo. Eu vou me mudar para dentro do templo, vou colocar uma barraca ali, vou viver ali as 24 horas do dia. Davi está dizendo: eu quero estar na presença do Senhor, eu quero estar vendo a tua palavra, ouvindo a tua palavra, eu quero estar vendo o teu plano, Senhor. Eu quero entender, eu quero ver o cumprimento do teu plano. Irmãos, hoje nós temos essa oportunidade. Você pode ver hoje o desdobramento do plano de Deus, do plano da redenção, acontecendo todos os dias diante dos seus olhos. Olhe para as coisas que estão ao redor. Olhe para aquilo que está acontecendo hoje aí próximo de você. Olhe os rumores de guerra. Olhe para onde o mundo está indo. Não há mais volta. Não há stop. O final dos tempos chegou. E nós estamos tendo hoje a oportunidade de ver todos os dias a beleza do Senhor. É isso que o Salmo diz: contemplar a beleza do Senhor. Contemplar a mão invisível e poderosa do Senhor dirigindo os acontecimentos das nações. O mundo não é um barco à deriva. O mundo não é um barco que está sendo jogado pelas ondas de um lado para o outro, que não tem um timoneiro. O mundo não é um navio sem rumo. O mundo tem um dono. Existe uma mão que está sustentando o leme, não apenas da sua vida individualmente, mas de todos os negócios do mundo. E Davi dizia: Senhor, eu oro para que eu possa ver a beleza do Senhor.
Ah, irmãos, a beleza do Senhor não são essas coisas ruins que estão acontecendo no mundo. A beleza do Senhor é o dirigir das nações, o manifestar da sua glória, o seu plano sendo cumprido hoje diante dos nossos olhos. Por isso que Colossenses 3, versículos 1 ao 3, Paulo diz: uma vez então que você ressuscitou com Cristo, uma vez então que você tem uma vida nova com Ele, uma vez então que você foi batizado em nome do Senhor Jesus, uma vez então que você se entregou para Cristo e quer viver uma nova vida com Ele, coloque seu coração nas coisas do alto. Coloque seus pensamentos, fixe seus pensamentos nas coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Olhe para lá, porque de lá é que vem o controle de todas as coisas. Cristo tem todo o poder, ele está sentado à direita de Deus. Fixe suas mentes nas coisas de cima, não nas coisas deste mundo, porque as coisas deste mundo estão acabando. Os tesouros deste mundo estão passando. Em breve não haverá mais bens, em breve não haverá mais casas, em breve não haverá mais mansões, em breve não haverá nada. Coloque sua mente nas coisas do alto e não nas coisas da terra, porque senão você vai passar junto com as coisas da terra. Quando você entende essas exortações, você começa a ficar, então, preocupado com aquilo que você tem colocado à sua mente, com aquilo que você tem colocado ao seu pensamento, e ao impacto que o Espírito de Deus causa na sua vida, e ele está dizendo constantemente para mim e para você nesse momento: busque as coisas do alto. Busque as coisas de cima. Olhe para cima. Olhe um pouco mais para cima. Olhe mais para cima, não para as coisas da terra, não para as coisas desse mundo, não para as coisas que se veem, não para aquilo que está ao seu redor, não para o que você faz todos os dias. Não é o seu salário que vai definir a sua felicidade, não é os carros que você tem que vão definir o quanto você é feliz. Tudo isso vai ser tirado de você, será tirado de todos. Por isso, olhe para cima. Olhe para cima. E é um confronto, então, entre as perspectivas, porque o ser humano, naturalmente, ele quer buscar um sucesso material, ele quer buscar um sucesso acadêmico, ele quer buscar um sucesso nos negócios, nas relações dele, isso porque nós estamos ainda aqui. Mas existe algo que deve ser mais importante, existe algo que você deve buscar muito mais. Paulo está dizendo, então, vigie a sua ambição, olhe bem onde está você colocando, onde está colocando as suas forças, qual é o seu objetivo final. E a palavra diz, não deixe que sejam as coisas da terra. Não deixe que sejam as coisas da terra. Por quê? Porque você agora é outra pessoa. Porque você morreu e ressuscitou com Cristo. Você morreu para o domínio do pecado. Você morreu para o domínio da incredulidade e da morte. Aquele ser pecador, incrédulo, não regenerado que você foi um dia, não existe mais. Pelo menos é isso que se espera. Não existe mais. Então deixe agora que tudo seja controlado pelo que você é, pelo Espírito de Cristo, porque você agora é crucificado para o mundo. E porque neste mundo não existe mais o seu tesouro não está aqui. Então, o que é que estamos buscando em primeiro lugar? Nós estamos buscando os prêmios, o prestígio, as coisas do mundo. Nós estamos buscando a segurança econômica, lembre, não há mais, não haverá mais. Nós estamos buscando o prazer desse mundo, os prazeres desse mundo também não haverá mais. Nós estamos buscando a prosperidade, também não haverá mais. O que nós estamos buscando? A educação dos nossos filhos. Se você for deixar o mundo educar os seus filhos, você sabe o que vai acontecer. Onde estamos depositando os nossos tesouros? O que você acha mais precioso? Quando nós falamos em depositar os tesouros, Cristo está falando o seguinte: o que é mais precioso hoje para você? A minha palavra é mais preciosa hoje para você do que o seu celular? Ler a Bíblia. Quantos estamos lendo a palavra? Passar tempo com a palavra. Será que você consegue ler um capítulo da Bíblia durante o dia? Tem alguém que não está lendo um capítulo da Bíblia durante o dia. Você consegue? Qual é o seu tesouro? Mas fazer outras coisas. Quanto tempo você tem gastado? Então essas coisas são seu tesouro. A palavra não tem sido o seu tesouro, a oração não tem sido o seu tesouro. Então, onde você está depositando o seu tesouro? Que coisas são prioridade para você? Não as coisas que podem escapar pelo buraco da bolsa. Será triste a experiência daqueles que, quando chegarem no final da jornada, olharem para a bolsa onde colocaram os seus tesouros, e quando forem buscar aqueles tesouros, não encontrarem eles mais, porque eles não estão ali, eles vão ter ficado pela estrada, caíram pelo caminho. Coloque seu tesouro, faça do seu tesouro as coisas que os ladrões não podem roubar.
as coisas que a traça não pode consumir, que a ferrugem não pode corromper. Que coisas são essas? São coisas que estão nesse mundo? Não. São coisas que estão acima. E o que está acima? Cristo à direita do trono de Deus. Então eu busco a glória e a segurança do céu, eu estou buscando Cristo que está acima. Seu tesouro deve ser o polo magnético que atrai o seu coração. Porque onde está o seu tesouro, estará o seu coração. Então, se o seu coração, se o seu tesouro está nas coisas do céu, como diz a palavra, seu coração vai ser atraído para as coisas do céu. Sabe por que às vezes, não, eu não tenho vontade de orar? Está tendo um problema aí. Está tendo um problema. Ah, não estou tendo vontade de ler a palavra. Ah, não tenho tempo de ler a palavra. Está tendo um problema aí. E problemas existem para serem tratados. Porque se eu não admitir que tem um problema e que precisa ser tratado, eu não vou em busca do médico. E o único médico que pode tratar esses problemas é Cristo. Por isso que nós falamos no início, examinai-vos a vós mesmos. Você não lê a palavra, você não ora, você está com um sério problema. Onde está o seu tesouro? Ah, para fazer as coisas do meu interesse, as coisas do mundo, eu viro à noite. Ah, para buscar os prazeres do mundo, as pessoas passam a noite pulando e dançando, e ainda estão felizes. Elas não estão reclamando. Você já viu alguém reclamar? Você já viu alguém reclamar num desses shows que tiveram agora no Carnaval também, né? Mas agora no São João? As pessoas estão ali levando chuva, levando frio, a noite inteira acordadas, mas elas não querem voltar para casa. Ninguém está ali dizendo, nossa, eu estou com sono, quero dormir. Ninguém está falando isso. Porque é ali onde está o seu tesouro. E por que muitas vezes nós vamos ler a palavra e nós, já estou cansado? Por que muitas vezes nós, não consigo agora, não consigo ter uma hora para Cristo? Porque o coração não está ali. Então o seu tesouro é o polo magnético. É ele que vai puxar, é ele que vai atrair seu coração. É preciso reconhecer que determinada coisa pode ser o meu tesouro hoje e que não precisa ser. Mas quando você busca as coisas do alto, você vai encontrar tudo o que você precisa. Você vai se deparar com o coração, o seu amor, o que você quer, os seus pensamentos, a sua vida, tudo vai estar ali, porque Cristo está ali, Cristo é o seu tesouro. Então guarde o seu tesouro na terra, e se você guarda o seu tesouro na terra, o seu coração vai ser atraído para as coisas desta terra. É uma lógica que não tem erro. O coração é atraído para as coisas da terra. Mas se você guarda o coração onde Cristo está, guarde o seu coração onde Cristo está, e o seu coração será atraído para o céu. É isso que a palavra está dizendo. Então, se o Senhor Jesus é o seu tesouro, você encontrará o seu coração estará aos pés de Jesus. Em amor, em alegria plena, em estar na sua presença. Nada mais vai retirá-lo dali, nada mais vai lhe atraí-lo para longe, porque você tem o seu tesouro ali. Continuando, em Lucas 12, 35 a 40, tendo essas considerações iniciais, então o Senhor Jesus diz, por causa disto, cingido esteja o vosso corpo, versículos 35 a 40, e mantenham acesas as vossas lâmpadas, como os homens que esperam que o seu Senhor volte de um banquete de casamento, para que quando ele vier e bater, eles possam imediatamente abrir a porta para ele. Será bom para aqueles servos, quando o seu Senhor os encontrar observando, vigiando, quando ele vem. E eu lhes digo a verdade, o seu Senhor se vestirá para os servir, fará com que eles se sentem à mesa. Será bom para aqueles servos, quando o mestre os encontrar prontos, mesmo que ele venha na segunda, na terceira vigília da noite. Mas entenda, se o dono da casa soubesse a que horas o ladrão estava chegando, ele não teria deixado sua casa ser arrombada. Também vós deveis estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não esperais. Cristo tem falado, irmãos, nessa manhã, sobre as riquezas das alegrias da glória do céu. E Cristo está nos chamando hoje a depositar os nossos tesouros no céu. Pense o quanto isso é maravilhoso. A alegria e a glória do céu serão nossas quando nós estivermos em Cristo. Essa é a bem-aventurança que nós temos. Então Cristo nos diz agora a estarmos prontos e vigiando quando Ele vier. É o período do tempo que nós chamamos de advento. Nós aguardamos o breve advento, a segunda vinda de Cristo, está falando do seu advento. E Cristo diz, lá no finalzinho,
certamente venham sem demora, venham depressa, está lá no Apocalipse. Jesus está dizendo, então, é como se ele estivesse falando, ele está falando assim, filho, eu estou agora na estrada, eu estou viajando agora rápido, eu estou voltando tão rápido quanto permite o tempo da graça, a compaixão que eu tenho por você, por aqueles que não ouviram ainda as boas novas. Eu estou a caminho, eu estou chegando. Jesus prometeu voltar e ele virá pessoalmente. Ele não vai mandar um anjo, ele não vai mandar ninguém no lugar dele, ele mesmo vem. Ele está chegando, ele vai descer do céu com um clamor, com a voz de trombeta de Deus. Aquele que subiu ao céu virá, haverá um advento da sua glória. Então, o grande plano da redenção, que nós sabemos, que está na palavra, ele requer, ele exige a segunda volta de Cristo. Faz parte do plano da salvação. Assim como ele veio uma vez como oferta pelo pecado, ele virá uma segunda vez como Rei e o Senhor. Assim como ele veio uma vez para redimir, ele vai vir uma segunda vez para reivindicar a herança que ele comprou. Assim como ele veio uma vez para que o seu calcanhar fosse ferido, e foi, ele virá novamente para esmagar a cabeça da serpente e vai reger as nações com vara de ferro. Assim como ele veio uma vez e ele usou a coroa de espinhos, ele virá outra vez e vai vestir o diadema de glória universal. É isso que a palavra nos diz. Cristo está vindo para ser das bodas. E é isso que ele fala nessa parábola. Ele vem reunir os seus santos. Glória a Deus. Como a irmã Simone falou agora há pouco, ele vem reunir os seus santos. Ele vem trazê-los e levá-los para a glória. Então, todo o drama da redenção, ele não pode finalizar sem esse último ato, que é o ato da vinda do rei, o retorno do rei. A história completa, lá do Éden, agora ao paraíso recuperado, exige que a Nova Jerusalém desça do céu. E a Nova Jerusalém vai descer do céu. Apocalipse fala disso. Exige que o esposo celestial venha, montado no seu cavalo branco, conquistando, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em meio à aleluia eterna dos santos e dos anjos. Isso tem de acontecer, isso tem de ser assim. O homem de Nazaré, ele virá, ele retornará. Ninguém cuspirá em seu rosto, então, mas todo joelho se curvará diante dele e toda língua confessará como Senhor, como Filho de Deus. Aquele que foi crucificado virá, embora as marcas da cruz sejam visíveis para sempre nas suas mãos e pés, nenhum prego mais prenderá suas mãos. Ele virá segurando o cetro da soberania universal, porque ele é rei e ele reinará para sempre. É isso que o Senhor nos diz. Devemos viver então como homens, esperando que o seu mestre volte de um banquete nupcial. É o que nos diz o versículo 36. Cristo está voltando e nós devemos estar prontos. Seja como homens esperando, seja como uma pessoa que está aguardando que o seu Senhor retorne. Verso 36. Alegre-se com o pensamento da sua vinda. Pense, enquanto eu estiver trabalhando hoje, pode ser que meu mestre volte. Antes que eu fique sobrecarregado com as tarefas que eu devo fazer, tantas coisas, pode ser que meu mestre volte. Existe um hino que fala sobre isso, e como esse hino é maravilhoso. Enquanto outros possam zombar do que eu creio da minha fé, meu mestre pode voltar, pode aparecer. Se eles desprezam a minha fé, isso não é nada para mim, porque eu estou diante do Senhor do universo, eu vou fazer o que eu tenho de fazer hoje, sabendo que o Senhor está me vendo e um dia eu verei. Eu quero estar pronto. Eu preciso estar à espera do seu retorno. Eu preciso estar buscando a sua presença. Será bom para os seus servos quando o Senhor os encontrar, vigiando quando ele vier. Agora, o que significa isso? Precisamos nos perguntar o que significa isso. O que significa estar vigiando? Esperar a vinda do Senhor implica em consagração total. Primeira coisa é, não fique obcecado com as coisas deste mundo. Não fique. Esta é a insistência do Senhor nessa mensagem. Eu não devo ser uma pessoa preocupada com a comida, com a bebida, com o que pode acontecer no futuro, com o que vai acontecer amanhã. Eu não devo viver uma vida egoísta, pensando na iguaria que eu vou comprar essa semana, no vinho. Muitas pessoas estão vivendo assim, na última moda. Não devemos estar preocupados com essas coisas. Essas coisas não são a nossa vida. A comida e a roupa são importantes, têm o seu lugar. Mas o reino de Deus não é comida nem bebida, o Senhor vai prover essas coisas. Você é remido pelo sangue do Cordeiro e a preocupação maior agora é agradar ao Senhor.
Então não seja escravo dessa terra, não seja escravo deste mundo, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. O segundo ponto, esteja vestido, esteja cingido e pronto, versículo 35. Nós sabemos que quando você tem ali um jogo no campo de futebol, o árbitro está vestido, o goleiro, os jogadores estão vestidos, todos estão ali devidamente ornamentados, porque eles precisam representar o seu papel. Há um código de vestimenta ali, e eles precisam, não pode haver confusão entre quem está jogando de um time ou quem está jogando do outro. Eles não podem ter o mesmo terno. É preciso que haja uma diferença. Assim também é conosco. Nós temos de estar preparados, cingidos estejam para quando o Senhor voltar. O ferreiro, ele usa uma roupa, o bombeiro veste um uniforme, o soldado em serviço também usa outro uniforme. Essa é a maneira de esperar pelo Senhor, é estar preparado para o serviço quando o Senhor aparecer. Então, eu conheço a palavra? Sim, eu conheço. Você sabe que Cristo morreu, que ele é o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo. Você já ouviu o convite de arrependimento? Sim. Você sabe que é um pecador? Sim. Então, o que você deve fazer? Qual é a sua esperança? Você está guardando a palavra, os 10 mandamentos? Você ouviu o Sermão da Montanha? Você leu os capítulos finais ali de Romanos, por exemplo, a Epístola de Paulo aos Romanos? Você é o tipo de pessoa que o Senhor deseja que seja? É o tipo de esposo, de esposa? Você tem vergonha do Evangelho? Ah, irmãos, quando Cristo voltar, que ele nos encontre cumprindo o nosso dever. É isso que a parábola diz. Nós devemos fazer tudo por amor a Cristo, consagrando-nos a Ele. É isso que Ele espera. Outro ponto é que as nossas lâmpadas devem estar acesas. O verso 35 fala: se o seu mestre vier quando você estiver velho já, ou quando Cristo voltar, eu posso já estiver cheio de artrites, de artroses, ainda assim eu devo estar pronto para Ele. Se os meus planos não deram certo, se os seus planos não deram certo para a sua vida como você esperava, ainda assim você precisa estar pronto para os planos de Deus quando ele voltar. Não cabe deitar e dormir sem fazer nada antes que ele venha. Os servos estão todos alertas, os servos estão prontos porque as mentes, os pensamentos deles estão fixados no sentido, no fato, na verdade, na realidade de que o seu rei está voltando. Eles precisam estar alertas, eles estão vigilantes. Mesmo que ele venha na segunda vigília, na terceira vigília da noite, no verso 38, eles precisam estar vigilantes porque o rei está voltando. Os soldados estão de plantão, eles estão em contato uns com os outros, eles estão acordados. Quando a trombeta toca, o rei vem, a ceia está pronta, as mesas estão postas, a luz deve estar brilhando com muito calor e tudo tem de estar pronto para o retorno do Senhor da casa. Por isso o Senhor diz no verso 37, será bom para aqueles servos quando o mestre os encontrar vigiando quando ele vier. Então estamos prontos quando ele voltar? Estamos mantendo a luz acesa, brilhando dia após dia? Será que o nosso caráter e conduta estão prontos? Eu estou sustentando a palavra? Essa é a maneira de manter a lâmpada acesa, através da presença do Espírito. Nós temos de agir também da forma como ele quer nos encontrar todos os dias. Você não gostaria de ser, naquele dia, como Abraão? Mas como não gostaria de ser como Abraão? Sim, quando Abraão, quando ele se encontra com os líderes do mundo pagão, ele vai para o Egito, ele diz que Sara não é a esposa dele. Eu não gostaria de ser pego agindo como Davi, no telhado do palácio, olhando a mulher se lavando. Eu não gostaria de ser como Pedro, no lugar mais vulnerável, onde não deveria estar, sozinho naquele ambiente, interrogado por aquela jovem ali, e dizendo que não conheço Jesus, negando a Cristo. Alguns lugares que você não gostaria de estar quando o seu mestre voltasse. Algumas coisas que você não gostaria de se envolver, de estar fazendo quando o seu mestre voltasse. Existem algumas coisas que eu não gostaria de ser encontrado fazendo quando a última trombeta soar. Que coisa! A pessoa tremeria ao encontrar o Senhor em uma dessas circunstâncias. Então, todos os dias ao levantar, quando você levantar, tente viver esse dia como sendo o seu último dia na terra. Quem sabe seja o seu último dia, realmente. Quando deitar à noite, feche os olhos e pense, talvez esse mundo termine amanhã de manhã, antes que o despertador toque, e eu virei o clamor, o Senhor vem, o noivo vem.
Que esse seja o seu pensamento, que seja o meu pensamento. Haja como se Jesus viesse durante as próximas horas. Não decepcione o mestre também no seu relógio. Esse é outro ponto. O verso 37 diz, mais uma vez, será bom para aqueles servos cujo mestre os encontra observando quando ele vier, vigiando quando ele vier. Irmãos, nós somos os guardas das vigílias, dos tempos para Cristo. Por exemplo, um soldado romano, ele ficava de guarda ali umas 3 horas, por isso as vigílias. E ali era o primeiro relógio, a primeira vigília. Depois tinha um segundo relógio, começava ali por volta da meia-noite, depois tinha um terceiro relógio, a terceira vigília, até chegar ao amanhecer. Quando um soldado ele estava em vigília, durante aquele período, finalizando ali, vinha outra sentinela que tomava o lugar dele, mas continuava vigiando também. Esse é o ponto aqui. Os soldados são trocados, mas a vigília continua. Os soldados podem ser trocados, mas a vigília continua. Então o primeiro homem se retirou, ele não ficou mais, ele volta, ele é aposentado, e a sentinela vem, uma nova sentinela, fica no seu lugar durante o tempo que é designado. O que isso significa? Irmãos, durante os séculos, nós já tivemos uma longa fila de vigias, de sentinelas, cada uma durante o seu tempo. Desde os dias do Senhor, quando ele envia os 12 para se levantarem lá no Pentecostes, prestarem testemunho, o Espírito é derramado, os vigilantes têm se levantado e têm saído, e outros vigilantes têm tomado o seu lugar. Uns saíram porque pagaram com a própria vida, foram os mártires. Outros saíram porque chegaram ao tempo e morreram, mas no final das contas, os vigilantes se renovam. Eles ficam durante um tempo, o tempo de vida, o tempo da sua vigília, e outro precisa vir e tomar o seu lugar. O que fica claro na palavra de Deus é que Deus, o nosso Deus, ele mudou os vigilantes. Eles são mudados porque ninguém vive para sempre aqui. Nosso Deus mudou os vigilantes, mas guardou a vigilância. A vigilância não pode deixar de existir. A vigilância não pode ir embora. Deus ainda coloca os vigias hoje. Os vigias estão hoje nas paredes de Sião. E eles não podem adormecer, seja de dia, seja de noite. Mas eles devem vigiar a vinda do seu Senhor, a vinda do Mestre. Eles conhecem os tempos, por isso Cristo diz, será que vocês não conhecem os tempos? Conhecem. Eles devem vigiar contra os maus tempos, contra a tempestade que vem, tocar a trombeta advertindo contra o inimigo que se aproxima. Eles devem vigiar contra o erro, eles devem vigiar contra a falsificação das escrituras, eles devem vigiar contra os falsos profetas, eles devem vigiar uns pelos outros e vigiar as almas. É os vigias que estão nas paredes de Sião, as portas de Sião. Nesse momento, alguns de nós estamos sendo chamados para estar atentos. E nós não ousaremos dormir, porque esta é a última grande vigília. Esta é a 4ª vigília da noite. Depois de tantos vigias que não se importaram com a própria vida, nós vemos Estevão. Estevão vigiou e não se importou com a própria vida. Eles se mantiveram firmes. Nós não seremos covardes, nós não abandonaremos a vigília, em nome de Jesus. Nós não seremos preguiçosos, nós não vamos para a cama para dormir. Por aquele que vive e esteve morto, está vivo para sempre, nós oramos para que nós nunca sejamos culpados de traição a essa responsabilidade. Nunca. Que nós possamos vigiar até o último momento, quando a trombeta soar, quando o clamor disser, eis que vem o noivo, saia ao seu encontro. Filhos de Israel, vocês estão prontos para vigiar hoje? Esse é o convite do Senhor. Filhos de Israel, vocês estão prontos para a vigília, a última grande vigília, assim como fizeram os fiéis vigias de antigamente, estejam prontos para vigiar. Então guarde a fé. Combata o bom combate. Confie no Senhor. Proclame a palavra. Essa é a vigília. Os valdenses e os mártires, eles vigiaram, eles padeceram, eles vieram antes de nós. Os reformadores, alguns vieram também, eles não retrocederam, eles guardaram os relógios da noite, eles guardaram as vigílias, e eu e você devemos fazer o mesmo, até que ele venha. Até que ele venha. Não importa o que aconteça, até que ele venha.
Não importa se os montes se jogarem nos seus dos mares, Salmo 46, até que ele venha. Não importa se as estrelas caiam do céu, até que ele venha. Não importa se o mundo escurecer, até que ele venha. Não importa se o sol escurecer, se as estrelas caírem, até que ele venha. Você acha que esse é um padrão muito alto, que você não pode viver assim? É assim que a palavra diz. Até que ele venha. Eu não posso fugir desse padrão. Eu não posso, você não pode. Estar pronto para o retorno de Cristo a este mundo não quer dizer que isso seja impossível, mas isso vai exigir algo. E vai exigir tudo que você tem? O Senhor não está dizendo que você vai ter de fugir para um meio do mato e ficar isolado ali. Não. É muito mais. Se você confia e você obedece, você está se vestindo, pronto. Você está cingindo, a sua lâmpada tem de estar acesa. Você pode ter a responsabilidade como Daniel, de um império, ou você pode ser um Onésimo, mas você tem de estar pronto. Você precisa abrir imediatamente a porta para o Senhor quando ele vier, é o que diz a palavra, porque o Filho do Homem vem numa hora em que eu não penso, em que as pessoas não pensam. Então, nós estamos vivendo hoje como se estamos prontos para a segunda vinda de Cristo. Essa pergunta precisa ficar gravada na nossa consciência, porque ela pode nos livrar de muitos passos em falso, pode nos evitar de muitos retrocessos. Eu não devo apenas crer em Cristo e amar a Cristo, eu também preciso amar, ansiar pela aparição do Senhor até que ele venha. O outro ponto é que você precisa vigiar para que você seja bem-aventurado. A palavra diz: bem-aventurados os pobres de espírito, os puros de coração, os que têm fome e sede de justiça, os pacificadores. Cristo tem bênçãos hoje, mas você precisa vigiar. Se o servo se mantém alerta, ele está na expectativa de que o Senhor vem, ele vai viver uma vida maravilhosamente abençoada, mesmo que tudo ao redor pareça que não, mas ele tem a bênção do Senhor. Será bom para aquele servo cujo Senhor o encontra vigiando quando ele vier. Eu te digo a verdade, eu vos digo, ele, o Senhor, se vestirá para servi-los, fará com que ele se recline à mesa. Que maravilha! Você está entendendo o que o Senhor está dizendo aqui? O Senhor Jesus, o Filho de Deus, o Criador do universo, o regente dos céus, sublime, o Senhor da providência, o juiz de toda a terra, aquele que é um com o Pai, imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade, aquele a quem os ventos e as ondas obedecem, os demônios tremem e fogem da sua presença, que tem as chaves e a morte do inferno. Ele está dizendo assim: eu fico tão feliz, mas tão feliz, se você estiver pronto, se você estiver vigiando, que quando chegar naquele dia, você é quem vai ser servido. Glória a Deus por isso. Eu vou fazer você sentar na mesa e eu pessoalmente vou vir, eu vou ser tipo garçom, eu vou servir você, eu vou colocar ali diante de você naquela mesa. Eu vou servi-lo, porque a minha maior alegria é que você esteja preparado e participe desse jantar comigo. É isso que o Senhor está dizendo nessa manhã. As pessoas ao ouvirem isso podem não acreditar, ficar boca abertas, porque onde já se viu, você jamais imaginou, jamais ouviu falar de nenhum dos seres humanos fazendo isso. Alexandre o Grande, o Nabucodonosor, Belsazar, o Ciro, o Herodes, nenhum desses que eram reis de última categoria comparado ao rei dos reis, jamais fariam isso. Mas o rei dos reis, aquele que assumiu o papel de servo, ele diz: eu quero que você esteja pronto. E a minha grande alegria é servi-lo naquele dia no reino dos céus. Que bênção! O Senhor hoje está chamando todos nós para recebermos as bênçãos dos céus. Ele abençoa cada um dos seus servos, a cada um daqueles que está se preparando, se cingindo para a bênção, para esse encontro. E o Senhor está dando tudo hoje. Para umas pessoas, o Senhor disse assim: esse casal será feliz casando um com o outro. Ele olhou um dia atrás e viu o irmão Edson e a irmã Michelle e disse: esse casal será feliz casado um com o outro. Então ele os reuniu e eles são felizes. Para outros ele disse: eu farei ela saber lidar bem com o talento para a música. Olhou assim antes de nascer e disse: essa menina eu vou dar um dom de louvor para ela. E fez isso com a Catarina. Olhou para outro e disse: ele pode se tornar um pregador da minha palavra, e ele dá esse presente. Para outro ele deu filhos, para um ele deu dons da saúde, uma habilidade, a eloquência, a vida longa, amigos, família, libertação da doença. São os dons que o Senhor tem dado. Ele dá para você, você abre a sua despensa e lá está o que você precisa para se alimentar.
e ele vem suprindo todas as necessidades. Isso é apenas um exemplo, apenas um pálido símbolo de todas as bênçãos que o Senhor tem preparado para nós, de todas as bênçãos que o Senhor tem preparado para você no reino dos céus. Mas você precisa estar pronto. É um dom da graça. Mas Cristo diz no final, versículo 39 e 40, entenda uma coisa. Se o dono da casa soubesse a que horas o ladrão estava chegando, ele não teria deixado que a sua casa fosse arrombada. Também vós deveis estar prontos, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperais. Por que o nosso Senhor compara a sua vinda a um ladrão à noite? Não é uma coisa lisonjeira, mas você vai encontrar isso em várias partes da Escritura. Paulo e Pedro dizem que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite, e o próprio Cristo diz à igreja lá em Sardes, Apocalipse 3:3, se vocês não acordarem, eu virei como um ladrão e não sabereis a hora que eu virei contra vós. Os ladrões, irmãos, eles não enviam um e-mail, eles não ligam para a casa de ninguém, eles não mandam uma mensagem no WhatsApp dizendo, bom dia, seu fulano, aqui é ladrão fulano e tal, gostaria de agendar hoje na sua casa, a partir de 1h da manhã, que eu possa roubá-la. Por favor, facilite a minha vida, durma, se ouvir um barulho, não se levante, estaremos roubando somente o necessário. O ladrão não faz isso. O ladrão não avisa. Não avisa. Ele não vai avisar. Então a imagem desse verso 39 é de pessoas chegando em uma casa, ladrões chegando, e nesta ocasião o dono da casa, o chefe da família, estava ali. Ele está profundamente sonolento. Está dormindo depois de um dia de trabalho. Ele está cansado. Quem sabe essa seria uma boa desculpa para o Senhor. Senhor, eu estou cansado. Hoje foi difícil conseguir o pão. Mas como eu vou vigiar ainda à noite? Eu preciso dormir. Quem sabe alguns querem dar essa desculpa para o Senhor. Ele está roncando. E ele não pode ouvir, então, quando a porta é arrombada, os assaltantes invadem e começam a saquear todas as coisas. Os ladrões, eles entraram. E eles vêm para roubar. E no dia seguinte o proprietário vai levantar e vai ver o que aconteceu e vai dizer, nossa, se ao menos eu tivesse um cachorro. Não é? Se tivesse um cachorro, o cachorro iria latir, eu ia acordar. Nossa, se eu tivesse colocado umas barras na janela, mas eu não coloquei. Se eu tivesse ficado acordado, mas eu não fiquei. Se eu tivesse tido uma denúncia anônima, alguém tivesse visto alguma movimentação estranha, ligasse para mim e dissesse, olha, cuidado, está chegando um ladrão na tua casa. Mas ninguém fez isso. Se, aí eu poderia ter me preparado. Isso é o que as pessoas vão dizer. Se eu soubesse com antecedência, irmãos, em nome de Jesus, vocês sabem com antecedência, nós estamos sabendo com muita antecedência. Nós não podemos reclamar, dizer, eu não tive o cachorro, eu não coloquei uma barra na janela, são apenas desculpas. Vocês sabem de antemão, o Senhor está voltando porque Ele falou isso. Estamos prontos. Você está pronto. Há 2 grupos nesta manhã. Quem dera que houvesse apenas um. Mas há 2 grupos. Há os que estão prontos e se preparando para a vinda do Senhor, e há aqueles que não estão prontos e também não estão se preparando para a vinda do Senhor e nem vão se preparar. Que perda será para aqueles que não estão preparados quando Cristo voltar? Você vai perder tudo que é valioso, tudo que é verdadeiro, o que é nobre, o que é correto, é puro, amável, excelente, tudo que o Senhor tem preparado, o grande banquete celestial, porque simplesmente não se preparou, não colocou o seu coração nos tesouros celestiais. E nada nesse mundo terá valor. Não há nada de bom na perdição. E, infelizmente, para aqueles que não estão se preparando, é para lá que eles vão, para a perdição. Se você não estiver se preparando, se você não der uma guinada de 360 graus agora, der uma mudança na sua vida, e não permitir que o Senhor mude a sua vida, e você parar de olhar para as coisas desse mundo como sendo tesouros para você, você não vai. A qual grupo você pertence nesta manhã, nesta congregação? Aqueles que estão prontos ou aqueles que estão totalmente despreparados para o encontro com Deus, quando o Senhor Jesus voltar? A que grupo nós pertencemos? Cristo vem inesperadamente como um ladrão, coloca ali a mão na sua carteira. Quem já foi roubado assim? Nossa, de repente está ali, no outro momento não está. Ele foi embora. Um minuto está, no outro minuto não está, e não há mais o que fazer. Então Cristo aparecerá. Eu estou pronto, Cristo pode voltar na próxima hora. Eu posso encontrar a Cristo pela morte, quem sabe? Será que eu estou pronto? Eu poderia encontrá-lo amanhã. Eu preparei a minha alma, me afastei da incredulidade, eu me arrependi.
A minha esperança está na vida eterna com o Senhor, eu estou me santificando, eu estou colocando tesouros nos céus. Irmãos, que esta seja a nossa busca. Que o Senhor nos mantenha vigilantes, seja os vigias nas portas de Sião. Esteja trabalhando, esteja vigiando para que quando Ele vier, você tenha a bem-aventurança de trabalhar agora no serviço celestial do reino dos céus. A palavra diz, seus servos o servirão e verão o seu rosto. Como eu irei responder? Se você recusa esse amor, se você mantém distante da sua vida, se você se faz de moco, de ouvido moco aos convites, atrasa, como você vai encontrá-lo? Que Deus nos conceda nessa manhã, que nós possamos crer no Senhor e nos preparar para a vida eterna, porque em breve Ele virá, em breve Ele surgirá dos altos céus. Mas enquanto isso, aconteça o que acontecer, nós temos de estar esperando até que Ele venha. Aconteça o que acontecer, nós temos de estar vigilantes, firmes, até que Ele venha. Aconteça o que acontecer, até que Ele venha. Em nome de Jesus. Pai que estás nos céus, nós te agradecemos pela tua palavra nesta manhã. Nós te pedimos, Senhor, que nos dê a preparação espiritual que nós tanto necessitamos. Que nós possamos estar preparados, sustentando os relógios do tempo nesta última vigília, enquanto o Senhor não vem. Ajude-nos a estar de pé. Aconteça o que acontecer, se o chão tremer, se os céus caírem, aconteça o que acontecer, que nós possamos estar sustentando a vigilância até que o Senhor venha. É o que nós te suplicamos, Senhor. Nós te clamamos, nós entregamos nossa vida em tuas santas mãos e que o nosso tesouro ele esteja nos céus, esteja acima. Tesouro que não se acaba, o tesouro que a traça não corrói, o tesouro que não pode cair da bolsa furada, o tesouro eterno, as riquezas eternas em Jesus Cristo. Nós te suplicamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém seja Deus.